Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesta quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o jogo a jogo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro da Série C muito disputado, e nesse vídeo aqui eu passo para vocês os jogos, as situações de cada time na tabela de classificação e também onde esses jogos vão passar ao vivo, né? Se vão passar na TVN, se vão passar no DAZN, se vão passar na Band. Então, nesse vídeo aqui eu passo essas informações para você. Lembrando, né, que às vezes muita gente entra aqui no vídeo e dá dislike, assim fica com raiva e dá dislike. Essas informações que eu passo não é link para streaming pirata de jogo, né? Eu não faço esse tipo de coisa. No vídeo eu passo apenas onde esses jogos passarão através aí dos canais oficiais. Então, se você entrou aqui achando que vai encontrar algum link para alguma transmissão pirata, de streaming pirata, você perdeu tempo, né? Aqui no vídeo, como também nos vídeos pré-jogo que eu faço da Série C, eu passo sempre as informações aí de transmissão oficial. Dito isso, né, e falando em fonte oficial, vou colocar aqui na tela então o site da CBF para a gente ir acompanhando então o jogo a jogo dessa oitava rodada da Série C, que promete aí muitas surpresas e muitas mudanças. Vamos começar pelo Grupo A. O Grupo A, que a rodada começa no sábado, às 11 da manhã, com Volta Redonda recebendo o Jacuipense. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E terá a transmissão da TVN Sports. Então, se você é assinante da TVN Sports, você poderá acompanhar esse jogo Volta Redonda e Jacuipense. A situação do Volta Redonda é a seguinte: o time vem aí de 3 empates consecutivos, né? Soma 9 pontos e está na quarta colocação. E essa sequência de empates impediu que o Volta tivesse até uma liderança folgada, né? Ou se o Volta Redonda tivesse vencido pelo menos 2 desses 3 jogos, a equipe aí teria 4 pontos a mais, estaria com 13 pontos, 2 pontos à frente do Paysandu, né? Mas vem aí de uma sequência de empates, e se tropeçar de novo nessa rodada, fatalmente vai sair do G4, isso por conta aí dos confrontos diretos que nós vamos ter nessa rodada, né? Então o Volta Redonda precisa vencer, né? Vencer a equipe do Jacuipense para se manter dentro do G4. Já a equipe baiana, né? A equipe baiana que vem aí de uma sequência até interessante, empate, vitória, empate, mas ainda não deixou a zona de rebaixamento, né? O Leão do Cisal é o 9º colocado com 6 pontos ganhos, mas olha só que coisa, se vencer, alcança a pontuação do próprio Volta Redonda, que é o 8º colocado. As equipes ainda muito próximas aí nesse grupo A, diferente do grupo B. Também no sábado, às 17 horas, nós vamos ter um confronto direto pela parte de baixo da tabela. O Altos vai receber o Santa Cruz lá no estádio Albertão, em Teresina. O Altos, que é o último time fora da zona de rebaixamento, algumas rodadas atrás chegou a liderar, depois aí sofreu 2 derrotas seguidas, né, para vocês verem como está esse grupo. O time sofre 2 derrotas, sai lá da ponta da tabela, vai beirando a zona de rebaixamento. E o Altos tem 7 pontos, 1 ponto a mais que o Jacuipense, time que abre a zona do rebaixamento. E como o Jacuipense joga antes, então o Altos tem aí corre o risco de entrar nesse jogo já na zona de rebaixamento. Já a situação do Santa Cruz é bem mais dramática. O Santa é o único que ainda não venceu nessa chave, soma apenas 3 pontos, e mesmo que conquiste aí a sua primeira vitória, não deixará a zona de rebaixamento, né? Isso porque ele está a 4 pontos atrás do Altos. Esse jogo vai ser transmitido pela plataforma de streaming da DAZN e também pela Bandeirantes em TV aberta, né? A Band vai mostrar esse jogo em TV aberta para os estados do Norte e Nordeste, né? Alguns estados do Norte e Nordeste também poderão acompanhar esse jogo. Ainda não está confirmado, mas pode ser também que esse jogo tenha transmissão pelo TikTok, né? O TikTok está transmitindo um jogo por rodada. Numa rodada ele pegou o jogo do grupo A, na outra do grupo B. Talvez ele pegue esse jogo também, né? Esse jogo Altos de Santa Cruz. Mas quando eu tiver a confirmação se o TikTok vai mostrar esse jogo ou algum outro jogo, eu deixo na descrição, no link na descrição, né? Então, assim que eu tiver a confirmação de qual jogo será o do TikTok, eu deixo aqui na descrição. Mas seguindo com a rodada, ainda no sábado, vamos ter outro duelo bastante interessante, aquele confronto direto que pode tirar o Volta Redonda do G4, né? Se o Volta Redonda perder. O Botafogo vai encarar a equipe do Manaus. Esse jogo vai ser lá no estádio Almeidão. O Botafogo, que chegou a liderar na rodada passada, ele agora é o 5º colocado com 8 pontos ganhos. Se vencer, volta agora pro G4. Se perder, pode até ser aí que tenha que brigar ali contra o rebaixamento, né? Pode ser que fique liberando ou até mesmo entre na zona do rebaixamento. Já o Manaus é o vice-líder com 10 pontos ganhos, está um pontinho só
atrás do Paysandu, e como o Paysandu joga depois, o Manaus então tem a chance aí de recuperar a liderança desse grupo, né? O Manaus que jogou a liderar também, aliás, vários times já lideraram esse grupo, né? O Manaus foi um deles, então o Manaus aí joga fora de casa, podendo recuperar a liderança do grupo, né? O Manaus que perdeu 100% de aproveitamento jogando na Arena da Amazônia, né? Empatou com o Jacuipense. Rodada segue no domingo, né? Às 3h30 da tarde no estádio Domingão em Horizonte. Aliás, só voltando aqui, o jogo Botafogo e Manaus terá transmissão pelo DAZN também. Será mais um jogo transmitido pelo DAZN, né? O DAZN escolhe aí os melhores jogos da rodada e esse certamente é um grande jogo aí para o DAZN estar exibindo. Agora sim, no domingo, o Floresta recebe o Tombense às 3h30 da tarde lá no estádio Domingão. O Floresta, que voltou a vencer, né, depois aí de um longo período sem vitórias, voltou a vencer, é o sexto colocado com 8 pontos e é mais um aí que pode entrar na zona de classificação em caso de vitória. Já o Tombense que quietinho, chegou no G4, é o terceiro colocado com 9 pontos, né? O Tombense aí, que demorou para vencer, né? Vinha de uma sequência de empates, aí quando começou a vencer, subiu lá para o G4. Esse jogo, Floresta Tombense, terá transmissão pela TVN Sports, né? Então, Floresta Tombense será o jogo da TVN. E para fechar a rodada desse grupo, né? O Paysandu vai jogar contra o Ferroviário no domingo às 18 horas lá na Curuzu, em Belém. O Paysandu que não conta mais com o atacante Nicolas, né? Se vocês estão inscritos no canal, vocês viram aí o vídeo que eu postei na quarta-feira sobre a transferência do Nicolas para o Goiás. O Papão, líder aí do campeonato, né? Do grupo com 11 pontos ganhos, ele já vai entrar em campo sabendo dos resultados dos seus adversários, então ele vai entrar em campo aí sabendo aí da sua situação, né? Enquanto que a equipe do Ferroviário ocupa a 7ª colocação, está com 8 pontos ganhos, e o Ferroviário pode também entrar nesse jogo dentro da zona de rebaixamento. Se o Altos e o Jacuipense vencerem, o Ferroviário cai para a zona de rebaixamento, então aí já vai entrar em campo bastante pressionado, né? O Ferroviário que começou bem o campeonato, também chegou a liderar, né? Depois tomou um 3-0 do Tombense lá em Minas Gerais, e aí depois a coisa desandou, o time não venceu mais, ele agora só é o 7º colocado com 8 pontos. Esse jogo Paysandu e Ferroviário, domingo 18 horas, transmissão também da plataforma de streaming da DAZN. Agora vamos para o grupo B, que o grupo B já começa nessa sexta-feira com o jogo às 8 da noite lá no Colosso da Lagoa, onde o Ipiranga vai receber o Grêmio Novo Horizontino, jogo que vale a liderança. As duas equipes dividem a segunda colocação com 13 pontos, um pontinho só atrás do Criciúma, e quem vencer fatalmente assume a liderança, mas se houver empate, o Ipiranga que assume a liderança por conta aí dos critérios de desempate, chegará aos mesmos 14 pontos que o Criciúma, mas vai ficar na frente aí por conta dos critérios de desempate, né? A equipe vamos ter um tríplice empate aí, pelo menos até a hora que o Criciúma entrar em campo, né? Então, Ipiranga e Grêmio Novo Horizontino, jogo que vale a liderança, sábado, sexta-feira, 8 da noite, transmissão da TVN Sports. Também por esse grupo, no sábado às 3 da tarde, o Mirassol vai receber o Paraná Clube. Esse jogo vai ser lá no estádio José Maria de Campos Maia. O Mirassol que não atravessa uma boa fase no campeonato, vem aí já de 3 jogos sem vitória, perdeu os últimos 2 jogos, é o sexto colocado com 7 pontos, e mesmo que vença, olha como esse grupo já está mais, as equipes da ponta estão mais distanciadas. Mesmo que o Mirassol vença, pode ser que ele não entre na zona de classificação, né, no G4, vai depender muito aí do que acontecer com o Ituano. Então o Mirassol, sexto colocado com 7 pontos, busca aí voltar a vencer no campeonato depois de um empate e 2 derrotas. Já a equipe do Paraná Clube está em uma situação bem pior, né? O Paraná que havia vencido o São José e saído da zona do rebaixamento, o Paraná voltou para o Z2 depois da vitória do São José sobre o próprio Mirassol. O Paraná é o 9º colocado com 4 pontos ganhos. Esse jogo, Mirassol e Paraná, também será transmitido pela TVN Sports. Ainda no sábado, o jogo às 17 horas, transmissão da TV Bandeirantes em TV aberta para o interior de São Paulo, também do DAZN. E pode ser esse o jogo também do TikTok, né? Porque o TikTok transmite os jogos de sábado às 17 horas. O Oeste então recebendo o Ituano na Arena Barueri. E o Oeste é o último colocado desse grupo, tem apenas 2 pontos ganhos. Se vencer, pode não sair da zona de rebaixamento, vai depender do que acontecer com a equipe do Paraná e também do São José.
Então situação aí bastante complicada para a equipe do Oeste, né, para o Rubrão. Já o Ituano, quarto colocado com 10 pontos, vem de 3 vitórias consecutivas. O Ituano melhorou demais depois da chegada do Mazola Júnior. O Ituano aí que de repente pode até incomodar ali os líderes, né? Se haver um empate ali entre Ipiranga e Grêmio Novo Horizontino e o Criciúma perder, o Ituano fica um ponto da liderança. Então o Ituano aí brigando aí agora para se firmar dentro do G4. Esse jogo vai acontecer então no sábado às 17 horas. Aí no domingo às 11 da manhã, Figueirense recebe o São José lá no Orlando Scarpelli. O Figueirense que perdeu para o Ituano na rodada passada, ele é o 7º colocado com 6 pontos, né? Já o São José aparece uma posição abaixo com 5 pontos. Então quem vencer aí pode de repente até jogar o adversário para a zona do rebaixamento, dependendo aí do que acontecer com a equipe do Paraná Clube. Esse jogo Figueirense e São José terá transmissão da TVN Sports. E fechando a rodada, né, na segunda-feira às 8 da noite, o Botafogo vai receber o Criciúma lá no estádio lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Quase que eu falei Barão de Serra Negra, mas é o Santa Cruz, né, a Eurobike Arena. O Botafogo que perdeu na rodada passada, né, o 5º colocado com 9 pontos, perdeu para o Grêmio Novo Horizontino, sofreu um gol no finalzinho da partida, tenta aí voltar para o G4, enquanto que a equipe do Criciúma, né, único invicto do campeonato, melhor campanha dentre as 20 equipes, vai tentar aí defender a sua liderança, né, e já começar a projetar aí a sua classificação. Então, esse é o jogo que fecha a 8ª rodada, segunda-feira, 8 da noite, transmissão da plataforma de streaming da Zona. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e não se esqueçam, nessa sexta-feira nós vamos fazer a nossa live de 1 ano de canal. Sexta-feira, às 7 da noite, nós vamos estar aqui falando aí sobre esse 1 ano de canal, contando um pouquinho da história do canal, né? Porque muita gente começou a seguir o canal quando ele já tinha aí mais de 6 meses. Então eu vou contar um pouco aí da história do canal e também a gente vai falar sobre muita coisa aleatória, muito futebol alternativo. Então eu peço para vocês não participarem. Então nessa sexta-feira, 7 da noite, live de 1 ano do canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!